Inflação, juros e produtividade constituem o núcleo estrutural da dinâmica macroeconômica. Essas três variáveis determinam o comportamento do nível geral de preços, o custo intertemporal do capital, a trajetória do crescimento econômico e a sustentabilidade fiscal e monetária de um país. Não se trata de conceitos independentes, mas de elementos interligados por mecanismos de causalidade e retroalimentação que operam simultaneamente no curto, médio e longo prazo. A inflação pode ser definida como o aumento generalizado e persistente do nível de preços de bens e serviços ao longo do tempo. Do ponto de vista econômico, ela representa a depreciação do poder de compra da moeda. Esse fenômeno não se refere a variações relativas de preços individuais, mas à elevação média do conjunto de preços da economia, normalmente mensurada por índices de preços ao consumidor construídos a partir de cestas representativas de consumo. As origens da inflação são múltiplas e dependem da estrutura produtiva e institucional da economia. A inflação de demanda ocorre quando o crescimento da demanda agregada supera a capacidade produtiva instalada, gerando excesso de demanda. A inflação de custos surge a partir do aumento nos preços dos fatores de produção, como salários reais acima da produtividade, choques de oferta, elevação de impostos indiretos ou encarecimento de insumos estratégicos. A inflação inercial decorre da indexação formal ou informal de contratos, salários e preços à inflação passada, perpetuando reajustes independentemente das condições correntes de oferta e demanda. Já a inflação de natureza monetária está associada à expansão da base monetária e dos agregados monetários acima do crescimento real da produção. O principal instrumento de controle inflacionário nas economias contemporâneas é a política monetária, operacionalizada por meio da taxa básica de juros. A taxa de juros representa o preço do dinheiro no tempo e reflete a compensação exigida pelos agentes econômicos para postergar consumo, assumir risco de crédito e proteger-se da perda do poder aquisitivo causada pela inflação esperada. A taxa básica de juros influencia o conjunto das taxas praticadas na economia por meio dos canais de transmissão da política monetária. O canal do crédito atua encarecendo financiamentos e reduzindo o consumo e o investimento. O canal das expectativas afeta as decisões de preços e salários dos agentes econômicos. O canal cambial influencia o fluxo de capitais e os preços de bens transacionáveis. O canal da demanda agregada reduz pressões inflacionárias ao desacelerar o nível de atividade econômica. A elevação da taxa de juros, portanto, é um mecanismo eficaz de contenção inflacionária no curto prazo. Contudo, juros elevados de forma persistente geram efeitos adversos relevantes. Eles desestimulam o investimento produtivo, reduzem a formação bruta de capital fixo, comprometem o crescimento potencial da economia, elevam o custo do serviço da dívida pública e favorecem estratégias financeiras de curto prazo em detrimento da atividade produtiva. A questão central que emerge desse contexto é por que algumas economias conseguem operar estruturalmente com juros baixos e inflação controlada, enquanto outras permanecem presas a ciclos recorrentes de inflação e juros elevados. A resposta fundamental reside no nível e na dinâmica da produtividade. Produtividade é a relação entre o volume de produção e os insumos utilizados no processo produtivo. A medida mais recorrente é a produtividade do trabalho, expressa como produto por hora trabalhada. Em termos econômicos, a produtividade reflete a eficiência com que trabalho, capital e tecnologia são combinados para gerar valor. O crescimento da produtividade permite que a economia expanda a oferta de bens e serviços sem aumento proporcional de custos. Isso reduz pressões inflacionárias e possibilita elevações salariais reais sustentáveis, compatíveis com a estabilidade de preços. Economias com elevada produtividade conseguem crescer sem recorrer a estímulos inflacionários, pois o aumento da demanda é acompanhado pela expansão da capacidade produtiva. Os determinantes da produtividade são essencialmente estruturais. Incluem capital humano qualificado, sistemas educacionais eficientes, difusão tecnológica, inovação, infraestrutura adequada, ambiente institucional estável, segurança jurídica, eficiência regulatória e um sistema tributário que minimize distorções alocativas. Esses fatores não produzem resultados imediatos, mas geram ganhos cumulativos ao longo do tempo. Existe uma relação direta entre produtividade e inflação. Economias com baixa produtividade enfrentam restrições de oferta rígidas. Nessas condições, estímulos ao consumo ou ao crédito tendem a se converter rapidamente em inflação, pois a estrutura produtiva não consegue responder ao aumento da demanda. Em contraste, economias produtivas conseguem absorver choques de demanda com menor impacto sobre o nível de preços. A produtividade também é o principal determinante estrutural do nível de juros de equilíbrio de uma economia. Quando a produtividade cresce de forma consistente,
a inflação se mantém baixa e previsível, as expectativas inflacionárias permanecem ancoradas e o risco macroeconômico diminui. Esse ambiente permite a prática de juros reais mais baixos, sem comprometer a estabilidade monetária. Economias desenvolvidas operam, portanto, em um círculo virtuoso de longo prazo. Ganhos de produtividade sustentam inflação baixa, que viabiliza juros reduzidos, estimulando o investimento produtivo e retroalimentando o crescimento da produtividade. Esse processo ocorre ao longo de décadas e depende de instituições sólidas e políticas públicas consistentes. Economias com baixa produtividade enfrentam o círculo vicioso oposto. A limitada capacidade produtiva gera inflação recorrente. Para combatê-la, a autoridade monetária mantém juros elevados. Juros altos desestimulam o investimento produtivo, impedindo avanços na produtividade. O resultado é a perpetuação do desequilíbrio macroeconômico. É fundamental compreender que a política monetária não é um instrumento de desenvolvimento econômico. Juros controlam a inflação, mas não criam capacidade produtiva. Reduções artificiais da taxa de juros, desacompanhadas de ganhos reais de produtividade, tendem a resultar em aceleração inflacionária, desancoragem de expectativas, depreciação cambial e perda de credibilidade institucional. O papel do Estado é decisivo na construção das bases da produtividade. Isso envolve investimentos em educação de qualidade, infraestrutura, ciência e tecnologia, além da criação de um ambiente institucional previsível e eficiente. Sem esses fundamentos, a política monetária atua apenas de forma paliativa, tratando sintomas e não causas. As empresas, por sua vez, são agentes centrais na elevação da produtividade microeconômica. Investimentos em capital físico, inovação tecnológica, qualificação da força de trabalho e melhoria contínua dos processos produtivos são essenciais para o aumento da eficiência e da competitividade. No nível individual, a produtividade se manifesta na capacidade de gerar maior valor econômico por unidade de tempo. A acumulação de capital humano, o aprendizado contínuo e a adaptação às transformações tecnológicas ampliam o potencial de renda real sem depender de mecanismos inflacionários. No longo prazo, não existem atalhos macroeconômicos sustentáveis. Crescimento baseado em expansão artificial do crédito, estímulos monetários excessivos ou consumo desacompanhado de produtividade resulta, inevitavelmente, em inflação e instabilidade. O crescimento econômico sustentável exige expansão contínua da capacidade produtiva. Em síntese, a inflação é a manifestação visível de desequilíbrios econômicos. Os juros são o instrumento de contenção desses desequilíbrios. A produtividade é o fator estrutural que determina a prosperidade de longo prazo. Sem produtividade, a inflação reaparece. Sem inflação controlada, os juros se elevam. Sem juros compatíveis, o investimento produtivo não se consolida. Compreender essa tríade é essencial para entender o funcionamento profundo das economias modernas e os limites reais do crescimento econômico.